A classe empresarial de Cajazeiras desde sempre demonstrou preocupação com a situação do aeroporto regional Pedro Vieira Moreira, que depois de quase 2 décadas de espera foi homologado no mês de novembro do ano passado e que deveria acabar com todas as dúvidas em torno da operacionalidade do aeroporto de Cajazeiras. No dia 28 de novembro de 2016, aconteceu no aeroporto o voo inaugural, com a presença de lideranças políticas nacionais, estaduais e municipais, que em um momento de celebração comemoravam com uma grande festa a realização do sonho de toda a região que compreende Cajazeiras. Depois da festa, a sociedade civil organizada continuou com uma preocupação pertinente. A iniciativa surgiu depois da carta de homologação da ANAC, que fazia algumas restrições à operação do aeroporto Pedro Vieira Moreira. Então, em reunião de diretoria, nós resolvemos, ou seja, contratar uma consultoria balizada técnica para fornecer, tirar essas dúvidas. E essa consultoria era baseada em cima de 2 princípios. Primeiro, o princípio técnico, para fazer um diagnóstico da realidade do que existe construído no aeroporto, e o princípio econômico, que é baseado na capacidade de viabilidade econômica do aeroporto Pedro Vieira. Na última sexta-feira, engenheiros do Instituto Tecnológico da Aeronáutica apresentaram na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cajazeiras, aos representantes de vários segmentos da sociedade, um parecer sobre a viabilidade econômica e, principalmente, a real capacidade da pista do Aeroporto Regional da Terra do Padre Rolim. Assim, o diagnóstico em termos aeronáuticos, sempre depende da aeronave que opera, né? Então, hoje você tem uma situação que ele atende a pequenas aeronaves da aviação executiva, né? A gente quer chegar a um patamar de um sítio capaz de vir a receber uma aviação de fretamento, não uma aviação regular, uma aviação de fretamento, em que se há, né, um pré-contrato formado semanal com algumas entidades e que se consiga fazer voos, né, não regulares com venda de passagem, mas voos fechados de grupos de pessoas para determinadas localidades. Então a gente fez um estudo econométrico primeiro, para saber quanto custaria um preço de passagem. Chegou a um patamar de R$ 265 a R$ 370 no trecho Cajazeiras-João Pessoa, né? E a gente viabilizou 3 tipos de aeronave para atuar aqui. 15, 30 e 45 lugares, né? Hoje posso garantir para vocês que há conformações a serem feitas na parte de sinalização, algumas conformações de balizamento noturno, de equipamentos aeronáuticos, mas que para aeronaves de aviação regional do tipo Bandeirantes, que são aeronaves de 15 passageiros, o investimento é muito pouco. Precisa se conformar muito pouco para você conseguir um atendimento de 4 voos semanais, que foi o nosso estudo de demanda deu, né? Seriam 4 voos quinta, sexta, domingo e segunda, né? Com uma capacidade aí de 15 até 20 passageiros. Então, é viável e não é caro. Só precisa fazer conformação de sinalização e balizamento noturno. Para uma proposta mais arrojada, que é você receber um ATR 42-300, precisa ter um pouco mais de estudo, né? Você efetivamente fazer um estudo da pavimentação atual, que ao nosso olhar, né, a nossa visão técnica, o PCN6 ele pode ser aumentado só com estudo e sondagem. A realidade do local apresenta, né, que as características da pavimentação são um pouco mais elevadas. E assim, o que você precisa fazer, na verdade, o sítio está pronto. Ele tem capacidade operacional razoável, ele só precisa de algumas conformações, né? No que tange à sinalização e ao balizamento noturno. É essa a realidade. Com relação à viabilidade para que empresas aéreas possam também explorar linhas aéreas fixas no aeroporto regional da cidade de Cajazeiras, existe essa viabilidade? Assim, para você, no primeiro momento, explorar a aviação regional com venda de passagens online e tudo, a gente tem que ir com um pouco mais de calma, porque há outros equipamentos a serem implementados para a gente ter esse tipo de situação. Precisa se fazer um EPTA, que é realmente uma estação, né, com transmissão a rádio, é um equipamento um pouco mais robusto que
já é um investimento que eu diria na casa de milhões, né? Então, tem que fazer uma seção contra incêndio. São conformações e equipamentos aeronáuticos a mais, entendeu? Mas isso não impede de que a sociedade e os grupos e entes, vamos dizer assim, associações, né, consigam fazer um contrato de fretamento, né, em que se fecha, no mês a gente vai ter aqui 4 voos semanais, entendeu? Paga-se, é um contrato não pessoa física, mas em pessoa jurídica. Paga a empresa de táxi aéreo e ela revende a passagem ou faz uma associação de comutação de passagem para você poder comprar. Não é aquela venda pessoa física, empresa aérea, mas é uma venda intermediária que é possível e viável. Isso acontece em algumas cidades do Brasil, né? Em várias cidades do Brasil, a aviação regional ela funciona no sistema de fretamento. Ainda com relação à resistência da pista, muito tem se comentado de que o aeroporto só recebe teco-teco. É muito uma informação que tem circulado nos últimos dias em alguns portais de que o aeroporto regional só recebe teco-teco. Até que ponto a pista do aeroporto regional da cidade de Cajazeiras resiste a aeronaves realmente? Assim, não é só teco-teco não. Tipo, o Brasília, né, é uma aeronave de 30 lugares, né? O Brasília consegue, ele tem PCN-6, ele consegue operar aqui. Para o Brasília, no entanto, precisa de algumas conformações geométricas, né? Precisa fazer a reza, que é basicamente ampliar, tem que ter uma supressão vegetal de mais de 240 metros depois da cabeceira da pista. Não fazer pavimentação, só supressão vegetal. Então não é só teco-teco, até 30 lugares a gente consegue com o PCN hoje operar. O Bandeirantes, que é a aeronave que a gente indicou começar a operação aqui, que são 16 lugares, ela consegue operar quase sem nenhum problema, né? E, na verdade, essa afirmação só teco-teco ela é um pouco equivocada. Com relação ao que tem escrito de aeronaves a jato, na verdade não é por culpa de resistência, é por culpa de que não tem o PAPI, que é um equipamento específico de navegação para aproximação, que são um conjunto de 4 pares de luzes, que ele basicamente diz se a aeronave está acima, está abaixo, está ok para operar. E algumas áreas tem que fazer um acostamento básico, assim, 30 metros de acostamento, porque a turbina ela realmente não pode passar em nenhuma área não pavimentada, né? Porque aí tem o risco de vir algum cascalho, alguma coisa na turbina. Mas a afirmação só teco-teco ela está em parte certa, em parte errada.